41. A clínica era um galpão velho e pequeno de madeira. As paredes estavam escurecidas e as telhas pretas que cobriam o telhado tinham embranquecido pelo passar do tempo. Assim como a cabana onde Kaori Minami morreu, a clínica se localizava em frente à montanha norte, ligada a um caminho estreito e sem pavimentação. Eles atravessaram a montanha, mas perceberam que o caminho estreito conduzia para baixo a uma estrada pavimentada ao longo da costa leste da ilha. Havia uma caminhonete branca estacionada em frente à clínica, talvez usada pelo médico para atender chamados. Da posição em que estavam, puderam ver o oceano depois da caminhonete. A luminosidade da tarde cintilava sobre o mar. A cor do oceano era linda, de um azul brilhante com uma leve mistura de verde completamente distinta da água escura batendo contra os muros de concreto que protegem o porto de Shiroiwa. Não havia quase ondas e pontos da luz solar refletindo aqui e ali na superfície prosseguiam até bem longe, aumentando aos poucos a densidade. A silhueta de outras ilhas iguais a deles flutuava no mar interior de Seto, o que as tornava estranhamente próximas, mas essa sensação de reduzida distância era provocada, diziam, por um mar com ausência de objetos, portanto eles deveriam estar afastados delas, pelo menos 4 ou 5 quilômetros. Seja como for, eles haviam chegado. Foi sem dúvida uma grande sorte terem conseguido ir até lá sem se machucar. Eles se afastaram de imediato da área onde Kaori morreu, mas desde então nenhum tiro de metralhadora foi ouvido. Segundo o mapa, eles percorreram uma distância de menos de 2 quilômetros, mas Chuya, que carregava Noriko e se preocupava com um possível ataque, estava incrivelmente cansado. Ele queria se certificar o quanto antes de que não havia ninguém na área da clínica, mas que não apenas Noriko, mas ele também pudesse descansar um pouco. Porém, algo chamou sua atenção. Um barco flutuava no mar Pacífico. Provavelmente era o barco patrulha que Sakamoto mencionou, mas por algum motivo havia 3 barcos em fila. Sakamoto explicou que haveria um barco em cada direção, norte, sul, leste e oeste, mas eles, de fato, só viram um no lado oeste. Então, o que era aquilo? Ainda carregando Noriko, Shuya tirou o rosto de dentro das folhas e informou Shogo. Há 3 barcos. Há 3 barcos. Sim. Shogo replicou. O menor é um barco patrulha. O maior é o barco que transportará de volta ao término dos jogos os soldados que estavam no prédio da escola. O do meio é para levar de volta para casa o vencedor do jogo. Quem ganhar embarca nele. Até o modelo é igual ao do ano passado. Então, o programa de Hyogo também foi realizado numa ilha como esta? Sim. Shogo confirmou. A província de Hyogo também compartilha o mar interior de Seto, quando há programas realizados em províncias ao longo da costa do mar interior de Seto. A maioria aparentemente acontece em ilhas. Afinal, há pelo menos 1000 ilhas neste mar estreito. Shogo então pediu a Shuya para esperar e desceu a ladeira até a clínica empunhando sua carabina. Ele se agachou e de início examinou a caminhonete. Olhou até embaixo do veículo, depois aproximou-se furtivamente do galpão e observou ao redor. Quando voltou, examinou a entrada, equipada com uma porta corrediça. Como parecia trancada, Shogo virou sua arma e quebrou a janela de vidro fosco com a extremidade da empunhadura curta. Abaixou a cabeça e expirou por alguns instantes. Depois disso, enfiou a mão pelo buraco em forma de triângulo no vidro quebrado, abriu a porta e entrou. Quando viu Shogo fazendo isso, Shuya inclinou o pescoço de volta na direção de Noriko, cuja cabeça repousava contra suas costas. Noriko, chegamos. Shuya informou, mas ela apenas conseguiu gemer. Sua respiração continuava penosa. Depois de 5 minutos, Shogo pôs a cabeça para fora da entrada e fez um gesto para que Shuya fosse até lá. Shuya desceu com cautela a ladeira de 2 metros, tentando não perder o equilíbrio, e entrou no terreno da clínica. Numa placa pendurada bem ao lado da estrada, de maneira grossa e encardida, com traços de letras em nanquim gastas pelas intempéries, lia-se Clínica Médica da Ilha de Okishima. Shuya passou ao lado de Shogo, que olhava para todas as direções, empunhando a carabina, e cruzou a porta. Ele entrou, acompanhado de Shogo, que fechou a porta com firmeza.
Bem perto da entrada havia um pequeno cômodo que servia de sala de espera com cerca de 4 tatames e meio. Encostado no canto esquerdo havia um longo sofá verde forrado de capa branca sobre um tapete gasto de cor creme. O relógio de parede fazia tic-tac e se aproximava das 3 horas. O lado direito parecia ser a sala de exames. Usando uma vassoura como trava para a porta, Shogo indicou a Shuya. Por aqui. Embora eles devessem tirar os sapatos para entrar como era de hábito, Shuya avançou para dentro da sala à direita, colocando o tênis. Havia uma mesa de, ma- de madeira em frente da janela, e o que parecia ser a cadeira redonda de couro preto do médico. Diante dela, uma banqueta redonda de vinil verde. Apesar de pequena, a clínica exalava um cheiro de desinfetante. Havia 2 leitos no fundo da divisória, formado por uma fina cortina de tecido verde claro, presa a tubos metálicos. Shuya levou Noriko para o leito à sua frente e a abaixou, deitando-a com cuidado. Ele pensou em fazê-la tirar seu casaco de escola, mas acabou desistindo da ideia. Depois de fechar com rapidez a cortina das janelas, Shogo trouxe cobertores e entregou a Shuya 2 deles, marrons e finos, que estavam bem dobrados. Shuya os pegou e, depois de pensar um pouco, estendeu um deles sobre a outra cama. Em seguida, abraçou Noriko e a transferiu para lá, envolvendo-a com outro cobertor. Ele a cobriu até os ombros. Shogo vasculhava o gabinete cinza que seria um armário de remédios ou um simples móvel de escritório onde os medicamentos eram guardados. Shuya aproximou-se de Noriko e levou os cabelos suados que cobriam o rosto dela para trás das orelhas. De olhos cerrados, ela parecia entorpecida e continuava a respirar penosamente. Merda, Shuya deixou escapar. Noriko, você está bem? Noriko abriu quase imperceptivelmente os olhos e olhou vagamente para a direção de Shuya, murmurando. Aham. Ela devia estar semiconsciente, por causa da febre alta, mas mesmo assim, ainda parecia raciocinar de forma coerente. Quer um pouco de água? Noriko moveu de leve o queixo. Shuya pegou uma nova garrafa de água do kit de sobrevivência que Shogo jogara no chão e a abriu. Noriko moveu de leve o queixo. Shuya pegou uma nova garrafa de água do kit de sobrevivência que Shogo jogara no chão e a abriu. Ele levantou Noriko e a ajudou a beber. Shuya enxugou a água que escorria do canto da boca de Noriko com as costas dos dedos. Já chega? Shuya perguntou, e Noriko fez que sim. Então ele a deitou outra vez e acenou para Shogo. Tem remédios? Espere um pouco, Shogo respondeu. Ele buscou em outro armário, mas mais baixo, retirou dele uma caixa de papelão, retirou a tampa e leu as instruções, parecendo ter se convencido. Shogo extraiu de lá o que se assemelhava a um pequeno vidro e uma ampola. O vidro parecia estar cheio de um pó branco. Isso é para tomar via oral? Shuya perguntou. Shogo respondeu. Não. É intravenosa. Shuya estava um pouco chocado. Você sabe como usar isso? Shogo abriu a torneira da pia do fundo da sala. Como nenhuma água parecia sair, ele emitiu um estalido de língua, em sinal de desaprovação. Pegou sua garrafa de água do kit de sobrevivência e lavou as mãos com cuidado. Em seguida, inseriu uma agulha numa seringa e extraiu o conteúdo da ampola. Não se preocupe, já fiz isso antes. Sério? Shuya sentiu que estava repetindo constantemente essa palavra para Shogo. Shogo quebrou o invólucro da pequena garrafa e transpassou a rolha com a agulha, enchendo-a com o líquido da ampola. Depois de remover a seringa, ele segurou a garrafa com uma das mãos e a sacudiu inúmeras vezes com força. Então, reinseriu a agulha para extrair o líquido misturado. Depois de preparar outra seringa como essa, Shogo se aproximou de Shuya e Noriko. Vai ficar tudo bem? Shuya voltou a perguntar. Não há efeitos colaterais ou choque? É isso que vou ver agora. Me ajude aqui. Puxe o braço da Noriko. Ainda sem compreender bem a situação, Shuya suspendeu a lateral do cobertor e enrolou para cima as mangas do casaco de escola e do terninho de marinheiro. O braço de Noriko era muito fino e sua pele, que em geral tinha uma coloração rosada muito saudável, estava agora pálida. Noriko, você já teve reação alérgica a algum medicamento? Shogo perguntou. Noriko reabriu os olhos vagamente. Shogo repetiu. Você é alérgica a algum remédio?
Noriko balançou negativamente a cabeça, num sinal quase imperceptível. Bom, vou fazer um teste em você primeiro. Shogo segurou firme o braço dela com a palma da mão virada para cima, depois pegou um chumaço de algodão embebido em antisséptico e limpou com ele a área entre o pulso e o cotovelo dela. Ele inseriu devagar a agulha, injetando apenas um pequeno volume de líquido. Um ligeiro inchaço se formou nessa área da pele. Shogo pegou outra seringa e deu uma nova injeção ao lado da anterior. O que você está fazendo? Shuya perguntou. Shogo respondeu enquanto rapidamente arrumava a seringa. Apenas uma delas é o remédio real. Se Noriko estiver na mesma condição daqui a 15 minutos, não teremos que nos preocupar com efeitos colaterais extremos. Significa que poderemos usar o medicamento, mas... Shogo rapidamente pegou outra garrafa um pouco maior da caixa de papelão. Ele rapou sobre a pequena mesa próxima e olhou para Shuya, enquanto preparava outra seringa como fizera pouco antes. É difícil diagnosticar septicemia. Para ser sincero, não sei distinguir septicemia de um simples resinado. Antibióticos são muito potentes, logicamente. É por isso que estamos fazendo o teste, mas o fato é que minha experiência e conhecimento são bastante restritos. Portanto, ele aplicar uma injeção como essa, com essa seringa, é perigoso. Mesmo assim, Shuya esperou que ele continuasse, sempre segurando a mão de Noriko. Shogo respirou, antes de prosseguir. Se ela estiver sofrendo de septicemia, então teremos que tratar dela o quanto antes. Caso contrário, será tarde demais. Os 15 minutos passaram rapidamente. Nesse meio tempo, Shogo verificou o pulso de Noriko outra vez e tomou sua temperatura. O território indicou 39 graus. O termômetro indicou 39 graus. Não era de se espantar que ela não pudesse se manter de pé. Shuya não sabia distinguir entre as duas marcas adjacentes das seringas. Shogo também pareceu chegar à conclusão de que não havia problemas, pois pegou a seringa maior. Noriko, você está acordada? Shogo perguntou, curvando-se levemente. Noriko respondeu de olhos fechados. Aham. Vou ser sincero, não sei se você está sofrendo de septicemia ou não, mas a probabilidade é alta. Noriko balançou levemente a cabeça, concordando. Ela devia ter escutado a conversa entre Shuya e Shogo pouco antes. Está bem. Aplique a injeção. Shogo concordou e inseriu a seringa, dessa vez profundamente. Ele injetou o líquido e rapidamente removeu a agulha. Depois limpou o braço com o algodão e disse a Shuya. Aperte o local da injeção. Shogo pegou a seringa vazia e foi até a pia para jogá-la fora. Logo voltou. Agora ela deve dormir. Cuide dela por um instante. Se parecer 70, você pode usar toda a garrafa d'água. Mas essa, Shuya começou a dizer, porém Shogo balançou a cabeça. Não tem problema. Eu encontrei um poço atrás do prédio. Podemos beber naquela água, só precisamos ferver. Depois de dizer isso, Shogo deixou a sala. Shuya se voltou em direção ao leito, com a mão direita pressionando o chumaço de algodão e a esquerda gentilmente segurando a mão de Noriko. Shuya velou por ela. Restam 22 estudantes. 42. Noriko adormeceu quase de imediato. Depois de permanecer ao lado dela por algum tempo, Shuya se certificou de que não havia hemorragia no local da injeção. Descartou o chumaço de algodão, ajeitou-lhe o braço embaixo do cobertor e deixou a sala. O local de residência do médico que clinicava ali aparentemente se situava no fundo da sala de espera contígua. Shuya foi até lá. Havia uma cozinha ao final do saguão à direita. Shogo estava lá. O fogão a gás ao lado da pia parecia não funcionar, mas havia sobre ele uma grande panela cheia de água e sob ela se via a cor rubra do carvão queimando. Shogo estava em cima da mesa procurando algo dentro do armário, fixado na parede. Shuya notou pela primeira vez que Shogo usava tênis New Balance. Até então, ele vira o tênis sem prestar atenção, achando que se tratava de alguma marca nacional como Mizuno ou Kageboshi. New Balance. Era a primeira vez que ele viu um par deles. O que está fazendo? Shuya perguntou. Procurando comida, encontrei arroz e pasta de soja. Nada mais. Os vegetais na geladeira estão podres. Shuya balançou a cabeça. Você parece um ladrão.
Lógico que sou, Shogo afirmou friamente. Enquanto continuava a procurar, acrescentou. Isso não importa. Fique preparado. Alguém pode aparecer a qualquer momento. Imagine se o carinha da metralhadora surgir. Não temos como fugir daqui, portanto, fique atento. Sim, tudo bem, Shuya respondeu. Depois de vasculhar mais um pouco o armário, Shogo desceu da mesa os tênis New Balance. Shogo desceu da mesa. Os tênis New Balance rangeram contra o assoalho. Noriko adormeceu? Ele perguntou. Shuya confirmou. Shogo virou outra panela debaixo da pia, andou até o canto do cômodo, pegou a vasilha plástica contendo arroz e jogou um punhado na janela. Na panela. Você está cozinhando arroz? Isso mesmo. Noriko não vai se fortalecer comendo aquele pão horrível. Shogo replicou, retirando com uma tigela a água do balde que pegara do poço e vertendo-a dentro da panela de arroz. Ele mexeu o conteúdo ligeiramente e trocou a água uma única vez. Quando a água ferveu, ele pôs diversos pedaços de carvão que trouxe em seu kit de sobrevivência na outra boca do fogão. Depois esvaziou um maço de cigarros retirado do bolso. Torceu o pano até o fogo nele com seu isqueiro e o enfiou entre os pedaços de carvão. Pouco depois, quando o carvão acendeu espalhando fogo, ele pôs sobre as brasas a panela de arroz fechada. Foi bastante hábil da parte dele. Finalmente, Shuya exclamou. Shogo parou e, enquanto acendia um cigarro, olhou para Shuya, que disse: Você é bom em tudo. Acha mesmo? Shogo respondeu, num tom leve de voz, mas algo mais atravessava a mente de Shuya. A cena em que Kaori Minami foi morta. Você sabe o que vai acontecer, mas não há nada que possa fazer para impedir. Slow motion. Ela deu um grito e a lateral esquerda de sua cabeça explodiu. Explodiu, você viu? Se fosse Shogo, e não eu que intervisse para fazê-las parar, o resultado não teria sido tão desastroso. Ainda chateado por causa de Kaori? Shogo perguntou. De novo, os poderes psíquicos dele pareciam funcionar. A luz solar não chegava dentro da sala, mas aquilo parecia não afetá-lo. Shuya levantou a cabeça e olhou para Shogo, que balançou negativamente a cabeça, e disse: Não se chateie. Foi uma situação ruim. Você deu o melhor de si. Apesar da voz amável de Shogo, Shuya abaixou de novo os olhos. O corpo de Kaori Minami, caído de lado dentro de uma cabana imunda de equipamentos agrícolas. A poça de sangue espesso se alastrando. Agora o sangue já devia estar começando a coagular aos poucos. Mas o corpo de Kaori continuaria lá, sem direito ao funeral. Estirado no assoalho daquela cabana exatamente como um manequim descartado. O mesmo acontecia com Tatsumi Chiyoki, Kyoichi Motobuchi, Yukiko Kitano e Yumiko Kusaka. Todos estavam no mesmo barco. Shuya sentiu ânsia de vômito. Todos jaziam sobre o solo, quase 20 deles agora. Shogo. Shuya não podia conter as palavras. Parecendo interessado, Shogo inclinou a cabeça e moveu ligeiramente o cigarro que segurava. O que acontece com os mortos, com os cadáveres? Eles são largados à revelia até este jogo de merda terminar? Continuam assim, se decompondo mesmo se o jogo se estender? Jogo respondeu, com um tom de voz burocrático. Isso mesmo. No dia seguinte, ao término do jogo, uma equipe de limpeza designada virá dar um fim neles. Equipe de limpeza? Shuya mostrou os dentes. Sim. Ouvi de alguém que trabalha para a subcontratada, então deve ser verdade. Os soldados das forças de autodefesa são orgulhosos demais para realizar essa tarefa servis. E, claro, os oficiais do governo acompanham o pessoal para recolher as coleiras e autopsiar os corpos, sabe? Como a gente vê no noticiário da TV quando informam o número de mortos por estrangulamento e coisas assim. Shuya estava se sentindo ainda mais enojado. Ele lembrou dessa parte final da notícia. As causas mortes sem sentido e a listagem com um número de estudantes. Mas ao mesmo tempo, ele percebeu algo mais e franziu levemente as sobrancelhas. Shogo pareceu entender o que se passava e perguntou: O que houve? Bem, isso é completamente sem sentido. Quer dizer, essas... Shuya levou a mão até o pescoço. As pontas de seus dedos tocaram a superfície fria, uma sensação com a qual já tinha se familiarizado.
Pensei que as coleiras fossem secretas. Eles não deviam recolhê-las antes do pessoal contratado chegar? Shogo deu de ombro. O pessoal da limpeza nem imagina o que possam ser. Provavelmente imaginam que sejam marcadores. O cara da subcontratada com quem conversei nem se lembra delas até eu lhe perguntar nem se lembrava delas até eu lhe perguntar a respeito. Não há pressa. Eles podem cuidar das coleiras depois da equipe de limpeza remover os cadáveres. Concorda? Talvez fosse verdade, mas sendo assim, algo mais perturbava a Shuya. Espere, e se uma delas apresentar defeito, digamos que ela quebre e alguém que esteja vivo seja considerado morto, então essa pessoa não poderia escapar? Eles não deveriam confirmar todos os mortos assim que o jogo acabasse? Shogo ergueu as sobrancelhas. Você fala como se trabalhasse para o governo. Não, Shuya gaguejou. É que duvido que elas possam apresentar algum defeito. Shogo disse de imediato. Pense bem, se isso acontecesse, haveria problemas no andamento do jogo. Além disso, se um estudante equipado com armas acabasse vivo, eles não poderiam sequer conferir os corpos. Isso se tornaria pelo menos uma nova batalha. Pensativo, Shogo inalou a fumaça do cigarro, depois a exalou. Isso é só uma suposição, ele prosseguiu, mas acho que cada coleira é equipada internamente com sistemas múltiplos. Mesmo se um deles falhar, é substituído por outro, mesmo que ache um defeito no sistema individual, e as chances disso acontecer devem ser muito inferiores a 1%. Se os sistemas estiverem combinados, a possibilidade praticamente seria mínima. Em outras palavras, ele disse olhando para Shoya, a probabilidade de escaparmos dessa forma seria próxima de zero. Shoya entendeu e concordou levemente com a cabeça. Shogo devia estar certo com relação a isso. De novo, a capacidade de raciocínio dele lá era realmente admirável. Porém, a pergunta que Shoya prometera a si mesmo não fazer lhe passou pela cabeça. Ou seja, como Shogo planejava vencer um sistema tão perfeito e à prova de fugas? Antes mesmo de Shoya analisar o caso, Shogo disse: Olhe, de qualquer forma, eu te devo desculpas. Sobre o quê? Sobre Noriko. Eu não dei a devida importância ao caso. Devíamos ter tratado dela mais cedo. Não, Shuya balançou a cabeça. Tudo bem, obrigado. Eu não conseguiria fazer nada sozinho. Shogo acendeu outro cigarro. Soltou uma baforada e concentrou o olhar numa parte da parede. Agora só podemos esperar para ver. Se for um mero resfriado, a febre vai abaixar depois que ela descansar. E se for septicemia, então o remédio deve surtir efeito. Shuya concordou. Estava agradecido por Shogo estar com eles. Sem o colega, ele teria sido inútil e apenas observaria a condição de Noriko piorar. Impotente. Também se sentia um pouco envergonhado ao censurar Shogo de forma imatura, dizendo: Esqueça o nosso trato antes de partir para a clínica. Shogo deve ter se decidido depois de avaliar com cuidado o risco de se mover durante o dia e a condição de Noriko. Shuya decidiu se desculpar. Olhe, eu sinto muito quando eu disse para você se virar sozinho e todas aquelas coisas. Eu estava muito nervoso. Ainda com o rosto de lado para Shuya, Shogo balançou a cabeça e sorriu. Não. Você tomou a decisão correta. Fim de conversa. Shuya respirou e decidiu não levar o caso adiante. Depois, lembrando-se de algo, perguntou: Seu pai ainda exerce medicina? Shogo inalou a fumaça e balançou a cabeça. Não. O que ele fez? Está em Kobe? Não. Ele morreu, Shogo disse casualmente, mas os olhos de Shuya se arregalaram. Quando? No ano passado, quando eu participava deste jogo. Quando voltei para casa, ele já estava morto, provavelmente por bater de frente com o governo. O rosto de Shuya enrijeceu. Ele começava a entender o significado do brilho que transpassou os olhos de Shogo quando ele declarou: Vou destruir esta bosta de país. O mesmo que nos atirou neste jogo de merda. No momento em que Shogo entrou no programa, o pai deve ter tentado protestar de alguma forma, e obviamente recebeu como resposta uma bala de chumbo. Ocorreu a Shuya que os pais de alguns de seus colegas da turma B devem ter tido o mesmo fim. Sinto muito. Não queria parecer enxerido. Não se preocupe com isso. Depois de uma pausa, Shuya fez outra pergunta. Então, você mudou para a província de Kagawa com sua mãe? Shogo balançou de novo a cabeça.
e respondeu: Não. Minha mãe morreu quando eu era criança. Eu tinha 7 anos. Foi de doença. Meu pai se lamentava muito por não ter sido capaz de salvá-la, mas a especialização dele era em abortos provocados e cirurgias. Distúrbios emocionais estavam fora da sua área. Shuya voltou a se desculpar. Lamento. Shogo sorriu e disse: Ei, está tudo bem. Também sou órfão como você. E a verdade é sobre receber uma pensão vitalícia. Tenho o suficiente para viver, embora não seja um valor tão alto como eles declaram. Bolhas começaram a se formar na parte inferior da grande panela que estava no fogo. Ainda havia muitos pontos pretos no carvão sob a panela de arroz, mas sob a panela maior estava praticamente tudo vermelho. O vapor quente chegou até a mesa ao lado da qual Shuya e Shogo estavam de pé, um ao lado do outro. Shuya sentou sobre a mesa que estava coberta com uma toalha de vinil com desenhos florais. Sem rodeios, Shogo perguntou de repente: Você e Yoshitoki Kurinobu eram bons amigos, não eram? Shuya se virou para Shogo e contemplou seu perfil. Depois voltou para olhar para frente. Era como se não pensasse em Yoshitoki há séculos. Sentiu-se um pouco culpado por isso. Sim, ele respondeu. Nós nos conhecíamos desde pequenos. Depois de hesitar um pouco, Shuya prosseguiu. Yoshitoki era apaixonado por Noriko. Shogo continuou a fumar, ouvindo, calado. Shuya hesitou se deveria dizer o que lhe veio seguidamente. Não tinha intimidade com Shogo, porém decidiu lhe contar de qualquer jeito, afinal Shogo era um amigo agora. Não havia problema que ele soubesse, e além disso, eles tinham tempo. Yoshitoki e eu vivíamos nesse orfanato chamado Casa de Caridade. Eu sei. Shuya balançou a cabeça de leve e prosseguiu. Havia muitos tipos de criança num lugar como aquele. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 5 anos e acabei entrando nessa instituição. Porém, são poucos os órfãos. A maioria, Shogo logo entendeu. Está lá por problemas familiares, principalmente por serem filhos ilegítimos. Shuya concordou. Você entende, não? Um pouco. De qualquer modo, Shuya respirou fundo. Bem, Yoshitoki era filho ilegítimo. Claro que ninguém no orfanato lhe revelou isso, mas havia formas de descobrir. Hoje em dia, adultério é muito comum, não é? O pai dele arranjou uma amante. A água da panela emitiu um som gorgolejante. Eu me lembro de algo que Yoshitoki me disse certa vez. Foi há muito tempo, provavelmente no início do ensino fundamental. Shuya lembrou daquele momento. Eles estavam no canto do pátio da escola, indo e vindo montados numa tora de madeira presa por cordas. Ei, Shuya, estava pensando. O que? Shuya respondeu, em sua voz casual, galopando o solo para fazer balançar a toca. Yoshitoki não fazia muito esforço, deixando as pernas soltas balançarem em ambos os lados da tora. Bem, o quê? Desembuche. Bem, você gosta de alguém? Ah, me poupe, Shuya sorriu. Ele sabia que a conversa era sobre garotas. Então é isso? O que houve? Você gosta de alguém, não é? Bem, Yoshitoki se esquivou da pergunta e insistiu. Você gosta? Shuya pensou bem antes de murmurar. Shuya já era o Wild Seven da Little League e costumava receber muitas cartas de amor, mas na época ele realmente não tinha noção exata do que era estar apaixonado. Pelo menos até encontrar Kazumi Shintani. Assim mesmo, ele respondeu. Bem, há umas garotas que acho legais. Yoshitoki não falou nada, portanto Shuya deduziu que ele queria ouvir mais. E continuou a falar, como sempre num tom leve. Como o tom não é ruim, de fato ela me escreveu uma carta de amor. Não respondi. E tem Yuki, da turma 2, da equipe de vôlei, o que é muito legal. O que é muito legal? Faz o meu tipo, sabe? Bem extrovertida. Yoshitoki parecia pensativa. E aí, você vai me dizer... E aí, você me fez dizer e não vai dizer nada? Vamos, de quem você gosta? Mas Yoshitoki se limitou a dizer. Não, não é isso. Shuya franziu a testa. Então o que é? Diga. Yoshitoki parecia hesitar, mas acabou dizendo. Sabe, eu não entendo bem. Hã? Quer dizer, suas pernas sacudiam soltas. Acho que, se eu gostar de alguém, vou me casar com essa pessoa, não? Bem, sim. Shuya respondeu com uma expressão apalermada. Sim, eu também.
Se eu amasse alguém, ia querer me casar com ela. Ainda não me sinto desse jeito com relação a ninguém. Ainda não me sinto desse jeito com relação a ninguém. Imaginei, Yoshitoki disse, e então perguntou, meio que querendo confirmação. Digamos, por exemplo, que você não possa se casar por algum motivo. Se você acabasse tendo um filho com uma pessoa de quem você gosta, você não criaria criança? Shuya se sentia um pouco sem jeito. Ele estava só começando a entender como os bebês vinham ao mundo. Ter um filho? Você pensa nessas perversões? Sabe? Ouvi dizer que isso foi quando Shuya lembrou afinal que Yoshitoki era resultado de um adultério e nenhum dos pais desejava criá-lo. Espantado, ele parou de falar. Yoshitoki evitava a tora entre suas coxas, então murmurou. Meus pais não eram assim. Shuya de súbito se sentiu muito mal por ele. Olhe, Yoshitoki. Yoshitoki voltou a relevar os olhos para o rosto de Shuya e disse num tom um pouco forte. Por isso eu não sei. Amar alguém? Não sei se poderia confiar nesse tipo de coisa. Shuya continuou impulsionando as pernas, sem alternativa, senão olhar fixamente Yoshitoki, sentindo como se estivesse ouvindo alguém usar um idioma falado num outro mundo. Apesar disso, soava como uma horrível profecia. Talvez... Entretanto, as mãos... Estendendo as mãos, Shuya segurou de leve nos cantos da mesa coberta com a toalha de vinil. Shogo continuava a expelir a fumaça do cigarro, parecendo espreitar um pouco os olhos na fumaça. Acho que Yoshitoki já era muito mais maduro que eu naquela época. Eu era apenas um garoto bobo, e desde então Yoshitoki nunca mais comentou sobre o caso mesmo depois. Mais tarde, quando lhe contei que estava apaixonado por alguém. Esse era Kazumi Shintami. Isso me preocupava. Outro som borbulejante de água fervente. Porém, Shuya virou o rosto na direção de Shogo. Certo dia, ele me contou sobre como gostava de Noriko. Eu não dei muita importância, mas no fundo estava muito feliz por ele. Isso foi... Shuya desviou os olhos de Shogo porque ele sentiu que estava prestes a chorar. Depois de conseguir conter as lágrimas, continuou, sem olhar para Shogo. Isso foi há 2 meses. Shogo permaneceu em silêncio. Shuya voltou a olhar para Shogo. Entende. Por isso vou proteger Noriko até o fim. Depois de Shuya encará-lo por um bom tempo, Shogo disse apenas. Compreendo. Ele amassou a ponta do cigarro diretamente na toalha da mesa para apagá-lo. Não conte nada disso a Noriko. Eu vou contar a ela sobre Yoshitoki depois de escaparmos deste jogo. Shogo balançou a cabeça e replicou brevemente. Entendido. Restam 22 estudantes.